Jesus. Vamos rogando a Ele que permita que seus emissários de luz estejam neste momento presente, auxiliando-nos, trazendo-nos paz, luz, inspirando fé, confiança, coragem. Que possamos sair daqui hoje mais informados, mais esclarecidos, mais fortalecidos do que quando aqui entramos. Vamos agradecendo aos tarefeiros de luz que vêm para auxiliar a cada um dos presentes. Sejam espíritos encarnados, sejam espíritos desencarnados. Vamos rogando que o Mestre permita que a corrente médica do espaço esteja presente para auxiliar-nos nas nossas doenças, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Que possamos estar emanados todos num só pensamento, numa só vontade, para podermos chegar ao Pai Criador. Vamos agradecendo por nosso mentor individual, nosso bom anjo guardião. Nos agradecendo ao mentor os trabalhos de hoje, ao mentor da casa, Dr. Nelson. Vamos subindo mais e vamos agradecendo a Ismael, desejando estar ao seu lado para carregar sua bandeira ou decidir Deus, Cristo e caridade. Com Ismael, fomos chegando até Maria de Magdala e seus apóstolos, rogando a eles que nos inspirem confiança e fé, porque eles são a maior referência da reforma íntima, o qual nós tanto precisamos e necessitamos. Maria de Magdala, vamos chegando a Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, aquela que nós chamamos de Nossa Senhora, e vamos dizendo a ela: Mãe, envolvei-me no vosso manto de amor, de luz e de paz. Intercedei por mim, junto à espiritualidade de luz, junto ao Mestre Jesus. Maria de Nazaré, vamos subindo e vamos chegando a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia. Ele disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. Obrigado, Mestre, por essa presença, por esse amor incondicional. Inspira-nos fé e confiança, coragem e perseverança. E com Jesus vamos chegando diante do Pai Criador e vamos agradecendo a Ele por tudo que somos e tudo que recebemos já nessa existência. E vamos louvando ao Pai Criador com a prece que o Mestre nos trouxe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho, tá? Uma coisa interessante. Eu olhando lá no Evangelho, nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e eu abri logo na introdução, logo no comecinho dele, né? E aí eu encontrei isso aqui. É abrangente as regras do proceder. É princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Deus é tudo justiça, Deus é todo amor. Por volta do século XVII, atrás, Isaac Newton, um grande matemático, um grande físico inglês, ele desenvolveu 3 leis. Tá? A primeira delas foi o princípio da inércia, que quer dizer, o corpo permanece em repouso.
fez o segundo grau deve lembrar alguma coisa a respeito. A segunda lei é a força. A força é uma influência que modifica o estado de repouso. Logo, a força atua num corpo movimentando-o. Né? Então, a coisa está parada, você aplica uma certa força nela e ela vai responder por essa força. E a terceira força, e a terceira lei é a ação e a reação. Tá? Essa lei sempre se opõe a uma ação igual, é uma reação igual. E é a partir desse enunciado que podemos entender as forças sempre atuam com pares e nunca existirá sem a ação uma da outra. Para nós espíritas, tá? Nós entendemos que estamos encaixados nessa terceira ação, nessa terceira lei de Newton, a lei que é a lei de causa e efeito, certo? Logo, é a lei do retorno. Todos os nossos atos, tudo que nós fizermos, nós vamos ter uma reação. É a lei da ação e da reação. Essa lei, dentre muitas revelações espiritualistas apresentadas, cujo conhecimento é a importância capital. Ela envolve direto o outro. Né? Vamos pensar um pouco. Todos os atos praticados, nocivos ou benéficos, palavras construtivas e destrutivas, atingem o objetivo e produzem ação reflexa. Então, tudo aquilo que nós pensarmos, tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos ter uma contrapartida, uma coisa contra-reação, tá? Então, vamos pegar como exemplo um crime praticado contra um terceiro. Há uma ação praticada e essa atingiu o seu fim, a consumação. Mais tarde, essa ação, sendo retrativa, ela retorna ao agente para se completar o círculo. Certo? Assim, para cada ação que praticarmos, terá um efeito. E Jesus, ele já pregava a respeito disso lá atrás. Em Mateus capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo as suas obras. Quem já não ouviu essa frase? Quem já não pegou essa passagem do Evangelho? Né? E aí, ele fez várias colocações. Quem semeia vento, colhe tempestade. Faça o bem sem olhar a quem. Quem faz mal, para si o faz. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem de nós nunca ouvimos isso? Né? Dessa forma, todas as nossas ações terão o efeito bumerangue retornáveis. Então, tudo que nós jogarmos voltará para nós. Tudo que nós fizermos retornará. Certo? Então, se nós fizermos coisas boas, com certeza o retorno será coisa boa. E se nós fizermos alguma coisa ruim, não podemos nos queixar. Porque também a lei do retorno vai atuar em cima destas nossas atitudes. O que for lançado retornará. Já lá atrás, há quase 3.800 anos, tá? No Código de Hammurabi, que tinha 282 leis, os modelos a serem aplicados em questões semelhantes era para limitar as penas. O Código adotou o princípio de Talião. Quem nunca ouviu dizer também da lei de Talião? Aquela lei, olho por olho, dente por dente.
Todos nós já ouvimos, né? E aqui ainda, na pesquisa que eu fiz, diz, essa pena aplicada, ela não era tida como uma vingança, mas sim uma medida proporcional à ofensa cometida pelo criminoso, né? Que é o olho por olho, dente por dente. Então, você matou, você morre. Você roubou, você perde a mão. E até hoje, na lei de Italião, lá para aqueles lados do Oriente Médio, é aplicada, né? Mas a lei de Deus, ela é imutável. Ela é justa e ela é soberana. Ninguém duvida disso. Na lei divina, não há contradição. Sendo Deus a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, ele estabeleceu a lei chamada de naturais ou divinas. Elas englobam todas as ações do homem. Então, tudo aquilo que nós fizermos, nós estaremos contidos já nessa lei, né? Que são as leis naturais. Então, o homem, ele vai estar contigo para consigo mesmo, para com o próximo e para com o meio ambiente e o meio em que ele vive. Certo? Deus faculta o livre-arbítrio ao homem, a fim de que sinta a responsabilidade de seus atos. Assim, o homem tem uma lei, uma diretriz e um modelo colocado por Deus na consciência, no sentido de nortear-lhes o seu ato. E quem de nós não temos aquela consciência quando a gente está fazendo uma coisinha errada, a gente sabe, alguma coisa lá dentro está falando, isso não está certo. Ah, mas ninguém está vendo, mas a sua consciência está. Você sabe que você não está fazendo o certo, né? A reação nada mais é do que a resposta da natureza às nossas ações. Bom, vamos lá a um exemplo. Uma ação provoca uma reação. Uma ação provoca uma nova reação. Uma ação da reação provoca outra ação. Então ela vai emendando, ela vai fazendo, né? Ela vai se somando. Você tem uma ação, tem uma reação. Nessa reação você tem outra ação. Essa reação vai se juntar com a primeira reação e vai aumentando. É a mesma coisa que a fofoca, a raiva, o ódio. Quando a gente começa a sentir, deixar que esses sentimentos baixos nos pega, a gente vai deixando que isso vai somando, vai virando uma bola de neve. A isto podemos denominar uma cadeia da ação e reação. Na filosofia hindu, essa cadeia chama-se karma, que é a soma do mérito e do demérito de todas as ações praticadas pelo indivíduo. Então, da medida que a gente vai fazendo uma coisa e vai tendo uma reação e vai reagindo em cima da reação, nós vamos somando, formando essa cadeia, nós vamos aumentando a coisa. E lá os hindus já olhavam isso como karma. E a karma, eles definem, é a soma de tudo isso, do mérito e dos deméritos. A finalidade dessa cadeia de ação e reação é a perfeição do espírito. Na medida que nós vamos somando tudo isso, tá? A gente tem que ir trabalhando os nossos defeitos, nossos erros, nossa baixa vibração, tá? Para que a gente possa ganhar uma elevação moral e espiritual. Se nós não trabalharmos isso, nós vamos estar pequenininho ainda. Então vamos lá. É necessário que tenhamos em mente os meios e os fins de uma ação, pois sempre estamos confundindo o meio com os fins. A gente poderia perguntar, qual o fim de uma palestra espírita? Para que serve uma palestra espírita?
Qual o fim de uma religião? Para que serve a religião? Qual o fim de um sindicato? Para que serve um sindicato? Uma categoria de trabalhador qualquer. E as respostas poderiam ser as seguintes. O fim de uma palestra espírita é difundir uma verdade. Né? A gente vem no centro, ouvimos a palestra, tá? Para que possamos acatar mais informações e mais as verdades segundo a nossa doutrina. O fim de uma religião é salvar os seus adeptos. Não seria outra coisa. O fim do sindicato é defender os interesses de seus associados, da sua categoria, dos seus trabalhadores. Não é isso? Pode-se, contudo, confundir os meios com os fins. Quase sempre a gente faz isso. A gente faz essa confusão, de mistura tudo. Né? O expositor pode querer fazer prosélitos à custa da verdade. Aí vem o expositor espírita, mas aí ele começa a fazer aquele prosélito em cima da verdade. Vem o pastor, vem o padre, vem o orientador espiritual, embora clamem pela salvação dos adeptos, acabam proibindo a salvação do mesmo em outra igreja que não seja a sua. Quantas vezes a gente vê um padre, a gente vê um pastor, a gente vê um pai santo, até um orientador espírita, em dizer que, olha, você precisa se encontrar, você precisa vir nessa igreja. Deus está aqui, não está na outra. Deus está na minha igreja, na outra não. Lá eles falam em Deus também, mas o nosso Deus é mais forte que o dele. O presidente do sindicato pode promover greves para defender os interesses dos associados, mas para a sua ascensão política. Então sempre tem uma ideia, um fim atrás disso tudo. Certo? A reação não é só o sofrimento. Geralmente a palavra reação vem impregnada de dor e sofrimento. É como o pecador ardendo no fogo do inferno. Então, normalmente a gente pega e fala assim, nossa, aquela pessoa, ela deve ter cometido muita coisa lá atrás, porque ela está pagando. Né? Pode ser. Mas também pode ser um montão de outras coisas. E aí a gente lembra daquela máxima de Jesus, né? Não devemos nos julgar, porque cada um de nós sabemos por que nós viemos. Nós não fomos enganados. A espiritualidade de luz não fala assim, Ismar, vai lá e você vai ser encarnado como Ismar. Não. O Ismar falou, eu quero ir e quero passar por essas situações. No meio espírita torna-se como sinônimo de karma, que implica em saber e resgatar as dívidas do passado. A reação por seu turno, nada mais é do que uma resposta, boa ou má, em razão das nossas ações. E é isso que a gente sempre ouve, né? Que nós viemos aqui, nós estamos passando por aqui para resgatar algumas coisas que nós deixamos lá atrás e ganhar um aprimoramento, avançar na nossa evolução. Por que guardar o sofrimento? Não seria melhor confiar na vontade de Deus, na execução da sua justiça, que nos quer trazer a felicidade? Né? Os nossos irmãos de outras religiões, né? Eles simplesmente resgatam os erros dele e não é isso? Nós não, nós acreditamos, a nossa doutrina, ela é mais difícil, porque ela fala assim, você vai fazer isso? Você tem certeza que você quer fazer isso? Você vai assumir as consequências disso? Você vai ter que voltar para consertar isso, essa caca que você está fazendo. Né? E aí,
voltar. Né? Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso de Direito, o professor de Direito Penal, uma vez ele falou assim na sala de aula: qualquer pessoa pode matar qualquer pessoa. Uma pessoa pode matar a pessoa que ela quiser. Lá na lei, no código, não está escrito que é proibido matar alguém. Lá só está escrito assim: matar alguém é crime, pena. Você assume? Não. A mesma coisa somos nós, espíritos. Nós temos consciência do erro, sabemos do erro. Se não sabemos, estamos na ignorância, deveríamos saber e vamos pagar por essa ignorância até aprender, tá? Para evitar de cair no erro. A lei de Deus, qual é o móvel que determina essa reação? Essa reação é a lei de Deus, se pratica a ação não for concernente com a lei de Deus, ou seja, se ela não expressar o bem ao próximo, ela não for praticada em função da vontade de Deus. Outra pergunta: qual será a reação com relação à lei? Dor e sofrimento. Qual deverá ser a sua atitude? A sua atitude. Ocorre que sem ela não conseguiremos nos moldar eficazmente às leis de Deus. Então, se nós não nos moldarmos às leis divinas, com certeza nós vamos sofrer. Vai ser mais difícil. Né? Se por outro lado interpretássemos a dor e o sofrimento como um ganho de aprendizado das coisas úteis da vida, quem sabe não viveríamos melhor. Então, na medida que a gente vai aprendendo a viver, a contornar esta situação, nós vamos passar a viver melhor, porque nós vamos deixar de sentir tanta dor, tanto sofrimento. Se não nessa, numa outra vida lá na frente. Porque nós somos reencarnacionistas, nós não somos estacionários. Nós não viemos para cá, para daqui ir para o céu. Não é isso que nós acreditamos. Não é isso? Nós vamos. Né? Jesus falou que nenhuma ovelha há de se perder. E não vai se perder. E se ele tiver que deixar um rebanho e ir atrás daquela ovelha perdida, ele vai fazer isso. E ele faz isso. Agora depende de nós se nós queremos ser encontrados ou não. E ainda que nós entendamos que ele não nos encontre, nós ainda não estaremos perdidos. Porque nós vamos pagar tanto, nós vamos sofrer tanto com essa situação, que nós uma hora vamos chegar e falar: chega de sofrer. A gente sempre dá o exemplo do aluno, né, do mau aluno. Ele estuda o primeiro ano, chega no final do ano, faz o exame e vai para o segundo ano. Estuda o segundo ano, chega no final do ano, faz o exame e vai para o terceiro ano. Estuda o terceiro ano, chega no final do ano, mas não estudou muito bem. Faltou uma aula, não fez os trabalhos de escola, a lição de casa, e ele é reprovado. Reprovou? Ele não vai voltar na estaca zero, porque alguma coisa ele aprendeu até o terceiro ano. Ele não aprendeu do terceiro ano para frente, mas até o terceiro ano ele aprendeu. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, nós não perdemos. Por isso Jesus ele deixa bem claro que nenhuma ovelha será perdida, porque o que nós evoluímos está garantido. Você pode não continuar evoluindo, mas você vai depender de você. Mas voltar na estaca zero, não. A inexorabilidade da lei. A lei de Deus é justa e sábia. E é por isso que dizemos que o acaso não existe. As outras religiões eu não sei, mas a nossa, a gente sempre prega isso. Nada é por acaso. O acaso não existe. A gente sabe que alguma coisa nós fizemos para estar passando por determinadas situações, né?
por determinadas privações, por determinadas obrigações, né? O filho que tem aquele pai problemático, o pai que tem aquele filho problemático, né? Tudo isso aí. Ou seja, tudo o que nos acontece deveria acontecer. Não dá para fugir, não. Não dá para fugir. Dentro desta lei de causa e efeito. Nesse sentido, Deus não perdoa e nem premia. Ah, porque Deus me agraciou. Não, Deus não te agraciou. Você conquistou por seu mérito. Você conquistou isso por seu mérito. Porque Deus ele não vai interferir em momento nenhum no seu livre-arbítrio. Você é que por si só vai querer passar por determinadas situações para resgatar, para reparar aqueles erros que você cometeu. Como é que deveríamos agir com relação ao ato do sofrimento? Perante a lei de causa e efeito, não existe vítimas. Sofremos porque merecemos. Porque precisamos crescer e evoluir. Foi o que eu acabei de falar. Né? Ai, mas eu não... Quantas vezes a gente passa por determinadas situações e fala assim, ai, mas eu não mereço isso. Será? Será que não mesmo? Será que eu não mereço passar por essa situação? O que será que eu fiz lá atrás? Ah, mas por que você não lembra do que você fez lá atrás, então? E aí está mais uma vez a bondade de Deus. Ele nos permite esse esquecimento para que seja mais fácil nós superarmos. Imagina nós termos como pai uma pessoa que nos levou à forca lá atrás, que nos jogou para os leões comer lá na época do início do cristianismo. Né? Que tenhamos, já pensou? O nosso pai era o nosso carrasco que nos amarrava num tronco e nos açoitava. Como que a gente iria conseguir superar essas mágoas, esses ódios, essas raivas, sabendo disso? Ficaria difícil. Né? Ficaria um pouco difícil a gente aceitar. Afinal de contas, nós não estamos num patamar de elevação tão boa que a gente possa, né? Então a gente fala, eu quero fazer a regressão. A regressão para quê? O que isso vem te acrescentar? E se fosse para você ficar fazendo regressão, você não teria desencarnado lá atrás, seria continuar lá atrás. Mas eu fui príncipe, a maioria que faz, né? Ninguém que faz regressão, ele fala assim, eu fui uma prostituta, eu fui bandido, eu fui um político corrupto. Não. A maioria foi reis, rainhas, foram sangue azul. Sangue azul. Né? Ninguém que faz a regressão falar que foi bandido ou coisa assim. Sempre foi alguma coisa muito, muito elevada. E se fosse no merecimento, ainda que fosse, nossa, eu trabalho, eu levanto 5 horas da manhã, faço a minha marmita, pego o meu carro, pego um trânsito danado, ganho um salário mínimo, pago 1,5 salário de aluguel, porque eu tenho que juntar o meu salário com o salário da patroa para poder pagar o aluguel, e o que sobra é a licença básica, a caridade alheia. Nossa, como eu sou... Aí eu vou fazer a regressão, nossa, eu fui rei. Ai, meu Deus do céu. Antes eu tive tudo, hoje eu não tenho nada. Talvez você tenha sido rei, só que você não soube aproveitar essa oportunidade, ou você usou essa oportunidade de forma errada. Olha a presença aí da ação e da reação, da causa e do efeito. A lei de Deus é justa, sábia, e é por isso que dizemos que nada é por acaso. Nada é por acaso. Isso quer dizer que tudo o que se acontece deveria sim acontecer. Nesse sentido, Deus faz cumprir a sua lei. Aí nós lembramos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Né? Então, nós estamos livres para fazer o que quiser, porque Ele nos deu essa faculdade do livre-arbítrio.
E aí a gente lembra do ensinamento de Jesus lá atrás, quem planta vento, colhe tempestade. Né? Logo, devemos verificar onde erramos. Caso tenhamos cometido algum crime ou algum deslize, deveríamos nos arrepender. Aí eu pergunto, basta apenas arrepender? Porque fica muito fácil, né? Fica muito fácil. Eu cometo várias barbaridades, várias atrocidades, eu estupro, eu mato, eu faço um monte de coisa, e aí quando eu vejo a viola em caco, eu me converto ao cristianismo. Eu enxergo Jesus, eu lavo a minha alma porque eu me converti. Agora sim, antes eu estava em pecado e agora eu vi Jesus. Pronto, me arrependi e agora eu vou entrar no mundo dos eleitos em igualdade com aquele que nunca fez barbárie nenhuma. Seria essa a lei de Deus? Não. É preciso sofrer de forma educada e ainda mais. Temos que reparar o mal que fizemos. E é por isso que sofremos com a reação em nossa vida. Então, quando nós estamos sofrendo uma determinada situação, com certeza ela teve uma causa lá atrás. Ela teve um ato que nós cometemos lá atrás, para que essa causa lá atrás, para que haja um efeito hoje. Né? Tempo entre a ação e a reação, antecedentes e consequentes. A causa passada gera um dano presente. A causa presente provoca um sofrimento futuro. Então veja, dentro da lei da ação e da reação, tá? A causa lá atrás que nós cometemos, ela vai estar presente, nos trazendo uma determinada situação difícil, tá? E nós continuarmos no erro, ela será um sofrimento no futuro, porque aí a gente vai estar... Lembra da somatória das cadeias? Vamos estar somando as ações. Um fato social é um evento quantitativo. Com o passar do tempo, transforma o fato quantitativo em qualitativo. O que seria isso? As nossas atitudes, tá? Que nós cometemos lá atrás, tá? Ela é quantitativa. Na medida que o tempo vai passando, que nós vamos nos conscientizando, que nós vamos nos aprimorando, que nós vamos melhorando, que nós vamos evoluindo, né? Nós vamos ganhando qualidade, qualitativo, nós vamos subindo. Um exemplo que na pesquisa que eu fiz foi da água. A água ela é formada por 2 elementos de hidrogênio e um elemento de oxigênio. A união química desses elementos dá o quê? Da água. A água é o qualitativo, é o resultado dos dois. Os dois são quantitativos e nesse quantitativo dá o resultado água. A água é o qualitativo, que é o que nós buscamos. A qualidade. Né? Então, diferente do oxigênio e do hidrogênio. Se pegarmos o exemplo da água e transportá-lo no campo da moral, veremos o quanto é importante a nossa transformação para que tenhamos uma reação de moral elevada. Então, se nós aplicarmos isso na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos começar, peraí, eu fiz isso, não deu certo, eu consegui arrumar um inimigo aqui, eu deixei outra pessoa triste ali, eu desapontei outra aqui, não evolui nada, então eu tenho que mudar, eu tenho que me transformar. E aí vem a famosa transformação, a reforma íntima. A lei de causa e efeito está dentro dos princípios fundamentais do Espiritismo. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, a lei de causa e efeito. Quarto, a lei de reencarnação. Porque nós fizemos alguma coisa, precisamos desse instrumento
de reencarnar para voltar, para poder melhorar, consertar aquela coisinha que nós fizemos lá atrás. A comunicabilidade com os espíritos, a fé raciocinada, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, até chegarmos à moral de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Sendo o Espiritismo todo esse elencado aqui, uma coisa que leva a outra, tá? Nós, seguindo esse passo a passo, um dia estaremos lá com a moral de Jesus. Se chegarmos a Francisco Cândido Xavier, já está de bom tamanho. Uma vez, os repórteres perguntaram para Chico: quantas vezes você acha que você ainda vai reencarnar? Ele, dentro daquela humildade, daquela simplicidade, daquela sabedoria, aquela sapiência que não cabia nele, ou seja, cabia nele. Ele foi único. Ele foi único não, ele é único. Ele disse: não sei. Umas 200, 300, caramba. Chico, um homem desprendido. Chico, um homem que só viveu o amor. Chico, um homem que só fez o bem para o próximo. Quem é o Ismar para achar que uma simples conversão ele vai estar do lado de Jesus? A doutrina espírita tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado esmerando-se no dever? Cada um de nós temos que fazer essa pergunta. Eu tenho trabalhado, eu tenho buscado melhorar e cumprir para com os meus deveres? Tem que fazer esse exame de consciência. Então fique feliz. Regozije-se. Você está pagando em amor o seu desempenho à justiça. Basta observar a palavra do Sermão da Montanha. E aí você vai lá no Sermão da Montanha que o mestre deixou, né? Bem-aventurados os aflitos, todas aquelas bem-aventuranças que ele falou, são aquelas pessoas, somos nós, cheios de defeitos, cheios de erro. Nós vamos ter tudo isso que ele falou lá. Mas não é de graça, não. Porque Deus, ele não premia ninguém. Se fosse para premiar, ele não deixaria nem a gente vir e errar. Né? Ele nem deixaria a gente vir e errar. Ele já nos traria para cá perfeitinhos. Aquela asa maravilhosa, branca, com penas brancas, aquela auréola brilhante, sabe? Cheia de moral, né? Não é assim? Bom, então vamos concluir. A prática da caridade tem o valor científico, ou seja, ajuda-nos a reparar os danos que causamos. A lei divina é certamente faremos uma passagem tranquila, serena para o plano de vida. Então, se a gente manter essa calma, a gente cumprir com as nossas obrigações, buscando a nossa elevação moral, com certeza, na hora que nós tivermos que mudar de plano, da vida para a vida, a verdadeira vida que lá não precisamos de carne, porque lá o espírito não morre, tá? Então, nós passaremos, teremos essa transição tranquilos, sereno, né? Porque nós vamos de consciência livre e tranquila. Porque o que é o pecado se não é peso de consciência, culpa? Culpa de algo que não fez corretamente. Isso é um pecado. Bom, é isso aí. Então a bibliografia que eu usei foi baseado na palestra de Sérgio Biasi e Gregório, Teresinha de Oliveira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós falamos da lei de causa e efeito, né? A lei da ação e reação. Certo? Então, todas as vezes que nós fizermos uma autoanálise, principalmente quando a gente está passando por uma situação difícil,
Ele fala, eu não mereço isso, eu não fiz nada para merecer isso. Você não lembra, você não fez aqui nesta vida. Mas você veio justamente para consertar isso que você fez lá na vida passada. É isso aí. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Vocês entenderam direitinho a lei de causa e efeito? Entenderam? Não vai precisar voltar na próxima vida encarnada, ou vai para o mundo mais elevado? É assim mesmo, né? Para isso, né? A gente entra na escola, a gente estuda, né? É assim? Emmanuel, quando teve o seu primeiro contato com o Chico, né? O Chico perguntou o que ele deveria fazer para ser um bom espírito. E o que o Emmanuel falou? Disciplina. São 3 coisas. Trabalho e trabalho. E os Espíritos falou para Kardec o quê? Estuda. Se nós não estudarmos, e se nós não trabalharmos, nós vamos estar na primeira lei de Newton, aquela coisa parada. E aí nós vamos precisar da força, alguém nos empurrando. E aí quando a gente começar a sentir que o solavanco é pior, porque o tranco vai ser pior, que vai ser a lei da ação e reação, já vai falar que Deus está nos experimentando. Deus não precisa nos experimentar. Deus não precisa nos provar. Ele sabe quem que é o Ismar antes, durante e depois. Só que ele fez o Ismar simples e ignorante, falou, Ismar, vai, evolua. Para isso eu te dei a sabedoria, te dei a inteligência. Vai buscar a sabedoria. Né? É isso aí. Então, eu agradeço a todos, né, parece. Não sei, ou vocês estão com vergonha de perguntar, ou eu não consegui ser o objetivo, ou então fui bem objetivo. E graças a Deus eu não vou ter que responder pergunta de ninguém. Certo? Então, muito obrigado. Que Jesus nos ampare, nos cubra com o seu manto e nos envolva no seu amor infinito. Certo? Alguém agora faz a prece de encerramento, né? Vamos elevar nosso pensamento para Deus, agradecer pelas palavras. Na realidade, acho que sempre fica a reflexão, né? Uma das partes que eu mais gostei é que Deus não vai abandonar nenhum de nós, né? Então, que a gente se apoie nessa fé, nesses conhecimentos, nessa bondade, nessa justiça, nessa luz e nesse amor. Deus não vai abandonar ninguém. Estamos aqui amparados, eu tenho certeza, pelo amor de cada irmão, encarnado e desencarnado, pela equipe espiritual da casa, por Deus e por nosso Mestre Jesus. Porque é em nome dele que estamos aqui reunidos, nessa casa de amor, de paz, carinho, compreensão, de cura e de aprendizado. Quanto mais a gente aprender, como foi dito, e evoluirmos, menos a gente vai sofrer e mais a gente vai ajudar. Então que Deus, nesse momento, olhe por nós e a sua luz penetra a nossa alma, o nosso coração. Agradecemos a Deus, a espiritualidade, ao Ismar que veio falar conosco hoje. E que a gente fique nessa paz e nesse amor. Com a oração do Pai Nosso, a gente encerra essa parte dos trabalhos. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,